Mateus, capítulo de número 12, eu convido você a que abra comigo as Escrituras, nós leremos a partir do versículo 22. Mateus 12, a partir do versículo de número 22. Mateus 12, eu convido a igreja a que se coloque de pé, eu lerei esse texto da Santa Palavra do Senhor. Para minha alegria imensa estar aqui no nosso culto à noite, semana passada não estive aqui, porque preguei no nosso congresso no domingo, na sexta-feira, mas estava no congresso da PECOM, e Deus tem nos levado por aqui e por ali, mas nada é como estar em nossa casa, nada é como estar em nossa igreja. Ainda ontem preguei na Catedral Presbiteriana do Rio, né, nosso seminarista Paulo até escreveu ali na postagem, foi bom rever amigos e irmãos, estar com aquela igreja tão amada também, mas nada é como estar na nossa casa. Alegria imensa poder pregar para todos vocês aqui neste culto da noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Mateus capítulo 12, versículo 22, assim diz a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram um endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando o mudo a falar e ver. E toda a multidão se admirava e dizia: é este porventura o filho de Davi? Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás espelha a Satanás, dividido está contra si mesmo, como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por que expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Quem não é por mim, é contra mim. E quem comigo não ajuda, espalha. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Todos comigo. Se alguém proferir alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á isso perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. Oremos a Deus. Querido Deus, eterno Pai, estamos diante de um texto muito forte da Tua palavra. Um texto, Deus, ó Pai, que muitas vezes é controverso e deixa as pessoas perplexas e algumas até muito amedrontadas. E, ó Deus, nós pedimos a iluminação do Espírito Santo. Eu quero pedir a unção do Espírito Santo. Eu quero pedir o poder do Espírito Santo. Quero pedir a manifestação. Senhor Jesus, o Senhor disse que se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quando pedimos, quanto mais o Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Então, é fundamentado nessa Tua palavra que eu peço o enchimento do Espírito Santo. A visitação do Espírito, porque eu sou mau e dou boas coisas aos meus filhos, e o Senhor é infinitamente bom, Pai. Então, abre os céus e fala com o Teu povo nessa noite. E abençoa a nossa vida. Ó Deus, vem nos visitar com o poder do Espírito Santo. E acalma e pastoreia o nosso coração. Nós oramos, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Nenhum homem é uma ilha. Nenhum homem é uma ilha. Essa frase, irmãos, foi imortalizada pelo grande poeta, pregador, pastor puritano, reverendo John Donne. E quando Donne imortalizou essa frase, ele disse que nenhum homem é uma ilha, ninguém foi criado para viver sozinho. Todos nós fomos criados para relacionamentos com Deus, com a criação e também com todos os outros seres humanos. Essa frase é espetacular, porque ela nos motiva a que nos relacionemos com Deus e uns com os outros. Mas, infelizmente, esse homem que nós encontramos no texto estava ilhado, separado de todos os outros. Você imagina alguém que é surdo e cego? Ele não pode ver o que está diante de si e ele não pode ouvir o que falam com ele. Os únicos estímulos aos quais ele responde, amado irmão, são
o olfato, o tato e o paladar. Mas ele não ouve e ele não vê. Portanto, ele não entende bem a realidade, ele é um homem ilhado, e se não bastasse, além de cego e surdo, ele é endemoniado. E aqui o Senhor Jesus, de maneira maravilhosa, amado irmão, estava naquela região da Galiléia, realizando o seu ministério, e levam para o Senhor Jesus aquele homem cego, mudo e endemoniado. E o Senhor Jesus expulsa o demônio dele, abre os olhos dele e abre os ouvidos dele. A situação, amados irmãos, deixa todos perplexos ali. E esse verdadeiramente é considerado um grande milagre, porque até aqueles dias na história da Bíblia, ninguém tinha aberto os olhos de um homem que era cego, aberto os ouvidos do homem que era surdo ao mesmo tempo, e estava possuído por um demônio. Então esse milagre trouxe um grande impacto no dia em que o Senhor Jesus o realizou. Verdadeiramente ele foi um grande milagre. E nessa noite, nós que somos impactados também por esse milagre, vamos aprender o que o Senhor Jesus quer nos ensinar nele. O texto nos apresenta as lições de um grande milagre. Lições de um grande milagre. Eram lições para os discípulos, eram lições para a multidão, eram lições para os fariseus, e são lições para todos nós que aqui estamos nesta noite. Que Deus escancare as janelas da sua mente, abra os portões do seu coração, que você tenha um espírito ensinável, e que o Senhor te anime, e te visite com cura e restauração nessa noite, em nome de Jesus. O texto nos ensina que a primeira lição de um grande milagre é a admiração. Quando o Senhor Jesus faz aquele grande milagre, o texto diz aqui para nós, amados irmãos, versículo 23, vamos lá? Todos leiam comigo, vamos lá? E toda multidão se admirava e dizia: é este, porventura, o filho de Davi? Primeira lição de um grande milagre é que ele deixa a multidão admirada. O povo chega a perguntar se ele era verdadeiramente o Messias prometido. Porque o Senhor tinha prometido a Isaías que quando ele viesse, o Espírito do Senhor estaria sobre ele, para evangelizar os pobres, para curar os aflitos, para abençoar os necessitados. E aqui então eles veem Jesus curando, como alguém nunca tinha curado. E a multidão perguntou: é porventura este o filho de Davi? Eles reconheceram que aquele sinal era um milagre que revelava que Jesus é o próprio Messias, é o próprio Filho de Deus. E toda vez que Jesus faz algo, amado irmão, é para deixar-nos perplexos. Pasme comigo, quando o Senhor Jesus acalma a tempestade com os discípulos lá dentro do barco, o que eles dizem: quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Todos ficam perplexos, admirados. Se eu fosse passar aqui, nesse vídeo, um filme com todo o histórico da sua vida, com tudo que você já fez na presença dos outros e longe dos outros, com tudo que você já pensou na presença dos outros, todo mundo ia ficar perplexo com o fato de que você esteja aqui. O que esse homem está fazendo aqui? Por que Deus tem abençoado esse homem? Por que Deus tem abençoado essa mulher? É por isso que quem conhecia você antes e vê você andando com Jesus hoje fala assim: eu não acredito numa transformação como essa. Isso para o homem é impossível. É de admirar, irmão, o que Jesus faz em nossa vida. Quando o Senhor realiza grandes milagres, nós ficamos perplexos e Ele é glorificado, porque isso é uma demonstração do que o que está acontecendo na nossa vida só pode ser obra de Deus. Nenhuma outra pessoa poderia fazer isso. Primeira lição de um grande milagre é a admiração. Vamos orar para que o Senhor faça grandes milagres na unida, para que todos fiquem perplexos. Deus está fazendo uma obra bonita na nossa igreja, irmãos. Alguns anos atrás, o povo andava falando na igreja presbiteriana do Brasil que a unida ia fechar. E Deus tem feito tantas coisas. Toda a glória tem que ser dada a Jesus. Amém, meu irmão? A Jesus! Louvado seja o nome do Senhor. Segunda lição de um grande milagre: difamação. Grandes milagres podem trazer consigo difamação, de parte daqueles que não entendem. Versículo de número 24. Leiamos todos juntos o que diz. Mas os fariseus, ouvindo isto, murmuravam: este não expele demônios, senão pelo poder de Beelzebu, maioral dos demônios. Isso aqui é gravíssimo, irmãos. Esses homens conhecem a Escritura. Eles sabem os sinais que identificariam o Messias. Mas Jesus está atraindo tanto a multidão
está impactando a multidão de maneira tão maravilhosa, que no lugar de se quebrantarem diante dele, eles são tomados de inveja, porque eles não tinham uma liderança espiritual tão profícua. E quando a multidão questiona, não será este o Filho de Deus? Perguntando a eles, eles dizem, murmuram, falando baixinho, eles não falam alto, eles estão murmurando. Isso aí está fazendo... Eles falam, o povo fala assim, ó, imagina a multidão lá, não será este o Filho de Deus? Eles ficam assim, isso aí é coisa do diabo, isso é coisa do diabo, falando baixinho, eles não falam alto. Isso aí é coisa do capeta, está fazendo isso pelo poder de Beelzebu. Beelzebu, irmão, é Baal-Zebub, que significa Senhor das moscas. É o nome que Satanás tem. Já viu, meu querido irmão, quando junta aquele monte de entulho, excremento, cocô, e fica um monte de mosca dando volta ali? Esse é o nome de Satanás, Senhor das moscas. É aquele que fica em cima de tudo que é carniça e porcaria. E eles estão falando que Jesus está fazendo milagres pelo poder de Beelzebu. Eles difamam o Senhor Jesus, dizendo que ele está servindo ao maioral dos demônios. E é impressionante, irmãos, que quando pessoas veem Deus fazendo uma grande obra na vida de outras ou na vida da igreja, quando elas têm o problema do nervo do cotovelo, já viu esse nervo do cotovelo? Ele salta assim, tem, dói o nervo. Elas começam a difamar. Isso aí não é estudo, não. Isso é só barulho, só espalhafatez. Mas, querido amigo e irmão, quando o Espírito Santo cai sobre a igreja, lá em Atos capítulo 2, um grupo reconheceu maravilhado, o que é isso que está acontecendo aqui? Lembra? Vieram línguas de fogo sobre a cabeça deles, eles pregavam em outro idioma, sem nunca ter estudado, e uns falavam, isso aí é um bando de bêbado, está tudo cheio da cachaça, 9h da manhã. Toda vez que nós vamos fazer a obra de Deus, irmão, não vai faltar quem vai nos difamar, quem vai nos atacar. Então, se alguém estiver difamando você, não fique desesperado, não fique doído. Estão falando mal de mim. Graças a Deus, falaram mal do seu Senhor Jesus. Se estão falando mal de você, é porque você é parecido com Ele. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Quem não ouve a palavra de Deus é porque não é de Deus. Jesus já falou sobre isso. Então, não tenha medo de difamação. Continue firme, cumprindo a sua missão. Pastor, qual será outra lição deste grande milagre, em que Jesus expulsa o demônio, abre o olho do homem, abre o ouvido e deixa todo mundo impactado? Primeira lição, admiração. Segunda, difamação. Terceira lição de um grande milagre, onisciência. Lembra que eles estão falando assim, isso é do capeta, isso aí não é de Deus, não. Estão murmurando assim. Aí que Jesus está de longe, mas olha o que diz aqui, versículo 25. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos. Nosso Senhor é exponencial. Ele é onisciente. Ele sabe de todas as coisas. Estão ali com a cabeça baixa, tramando nos cantinhos, falando pelos cotovelos, e de repente Jesus está ali e sabe tudo o que vai na cabeça deles, na mente deles, tudo que eles estão planejando e toda a difamação que eles estão construindo. Irmãos, nosso Senhor é maravilhoso. Lembra quando o Senhor Jesus vai encontrar com Pedro e fica perguntando para restaurar Pedro, Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Tu sabe que eu te amo. Depois, Pedro, tu me amas? De repente, Pedro bate, Senhor, tu sabes de todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Pedro reconhece que Jesus é onisciente. Irmão, Jesus sabe de tudo. Fique em paz. Se estão tramando contra você, Jesus sabe de tudo. Se a sua empresa teve dificuldade, Jesus está sabendo e Ele cuida de você. Se alguém traiu você, fica ligado, Jesus sabe de tudo. Se você está enfrentando uma grande dificuldade, uma luta contra a enfermidade, Jesus está sabendo. Ele não perdeu o controle. Ele é onisciente e Ele te ama. Portanto, você não precisa se desesperar. Você conhece um Senhor, serve a um Senhor que sabe de todas as coisas e tem o controle sobre tudo. Mas, pastor, qual será a quarta lição de um grande milagre? Já estamos na quarta já, João. Estou rapidinho hoje. Né? Qual será a quarta lição de um grande milagre? A quarta lição de um grande milagre é a unidade. Quarta lição de um grande milagre é a unidade. Espero que você esteja anotando os pontos. Quarta lição de um grande milagre é a unidade. Nós vamos ler aqui versículos 25 e 26. Eu vou ler o 25, a igreja o 26. Jesus, porém, conhecendo-lhe os pensamentos, disse, todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto.
E toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Vocês o 26. Jesus ensina para nós, amado irmão, que é extremamente importante para que nós vivamos como corpo de Cristo a unidade. Jesus ensina que divisão traz destruição. Divisão traz destruição. Ele conhece os pensamentos deles e responde conforme a estultícia deles. Ele fala para eles o seguinte: pessoal, presta atenção. Todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto. Toda família dividida contra si mesma não subsistirá. Se um reino está dividido, ele vai ser destruído. Metade do exército de um lado, metade do outro, eles brigam, acaba tudo. Se dentro de uma casa o pai briga com a mãe, os filhos brigam com o pai, a mãe briga com os filhos, vai ser uma bagunça, um inferno. Aquela família vai ser destruída. Todo reino dividido não subsistirá. Toda casa dividida não subsistirá. E ele diz, se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Se Satanás expulsa Satanás, Satanás é tolo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Jesus está nos ensinando, irmãos, a importância da unidade. Lembra quando ele orou por nós? Ele orou na oração sacerdotal por todos os seus discípulos, mas quando ele pensou em nós, no versículo 20 e 21 de João 17, ele orou assim: não rogo somente por esses aqui, Pai, mas oro por todos aqueles que vão crer em mim por intermédio da palavra deles. E eu oro, Pai, para que eles sejam um em mim, um conosco, né? Como és tu, ó Pai, em mim, que eles sejam um em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Veja bem que Jesus diz que o mundo vai crer, irmãos, quando nós vivermos em unidade. Ele diz mais: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão aqueles que são meus discípulos, se vos amardes uns aos outros, como eu vos amei. Então, meus queridos irmãos, nós temos que viver em unidade, nós temos que viver em amor. Se as pessoas chegam na nossa igreja e nos veem, amados irmãos, nos tratando com unidade, nos veem cuidando uns dos outros, orando uns pelos outros, abraçando os nossos irmãos e sendo bênção na vida dos nossos irmãos, elas vão querer ficar, porque o amor de Deus é manifesto nessa unidade e o mundo vai crer que Jesus é o nosso Salvador. Mas se elas vêm numa igreja, as pessoas ficam falando mal umas das outras, as pessoas ficam zombando da maneira como as pessoas fazem, as pessoas atuam de maneira carnal e se sentam assim: vamos dar uma nota para os presbíteros de 0 a 10. Deus não abençoa esse tipo de coisa. Não agrada a Deus. Não agrada a Deus. Nós não estamos de brincadeira aqui, irmão. Isso aqui é o corpo de Cristo. Nós temos que caminhar em unidade. E se nós quebrarmos a unidade, nós vamos ter que prestar conta ao Senhor. Porque não fui eu que criei a unidade. Foi o Espírito Santo que criou. Então, quando eu quebro a unidade, eu estou ofendendo o Espírito Santo. Que Deus tenha misericórdia de nós, amém, irmãos? Que nós vivamos como um corpo, amém, meus irmãos? Então, se você tiver que resolver problema com alguém, resolva. Peça perdão. Reconcilie-se com seu irmão. Porque esse grande milagre nos ensina que nós vamos impactar o mundo e vamos ser uma bênção quando nós vivermos verdadeiramente em unidade. Mas, pastor, o que nos ensina um grande milagre? Em quinto lugar, um grande milagre nos ensina o julgamento. Em quinto lugar, um grande milagre nos ensina o julgamento. Eu não sei se é Lara que vai botar o sermão no Instagram. Fica ligada nos pontos aí, Lara. É? Quinto, julgamento. Versículo de número 27. Todos comigo, vamos lá? E se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem expulsam vossos filhos? Por isso eles mesmos serão os vossos juízes. Jesus é o Filho de Deus. E os demônios ficam desesperados quando ele chega e se manifesta. Ele diz: se eu que sou o Filho de Deus estou expulsando por Satanás, pelo poder de quem vossos filhos estão expulsando demônio? Aí os fariseus ficam assustados. Quem vai julgar vocês são os filhos de vocês. Porque eles também estão expulsando demônios, porque
Meu Pai os está capacitando. E aqui está aquele que é um com o Pai, e vocês estão rejeitando aquele que é um com o Pai. Irmãos, Jesus está dizendo que se você rejeita Cristo Jesus e rejeita aquilo que Ele está fazendo na sua vida, você vai ser julgado pelo testemunho de quem aceita. Você vai ser julgado pelo testemunho de quem confia e de quem recebe as bênçãos de Deus. Muitas vezes Deus manda bênçãos maravilhosas para nós. E nós não estamos entendendo as bênçãos que Deus está mandando. E reagimos como crianças berrentas. Não quero! Não quero essa bênção. Lá em casa rolava uma chineladinha no bumbum, assim, pá, rapidinho, hein? Depois todo mundo queria a bênção. Hein? Louvado seja Deus. Deus nos ama. É aquela história, né? Do cara que está lá afogando na enchente. Deus, me salva, Senhor, me salva. Aí vem um barco, vem um helicóptero. E aí o cara joga a corda e fala assim, moço, pega a corda. Não, Deus vai me salvar. Deus me salva, o helicóptero vai embora. Aí passa um barco, Deus me salva, pula aqui, moço. Não, Deus vai me salvar. E aí o cara morre afogado na árvore. Deus, o Senhor não ia me salvar, meu filho. Eu mandei o helicóptero, eu mandei o barco, você não quis, meu filho. Né? Desse jeito não tinha jeitão, eu tinha que trazer para cá. Você tinha o coração muito endurecido. Né? Deus está dando tanta bênção para você e muitas vezes você rejeita, irmão. Peça a Deus ter misericórdia de você. Agradeça a Deus se Deus te deu uma esposa abençoada. Se Deus te deu um esposo crente. Se Deus te deu filhos que amam o Senhor. Se Deus tem te dado sustento. Se Deus tem cuidado de você. Aqui Deus tinha dado o próprio filho dele para esses homens e eles estão rejeitando e dizendo que Jesus está fazendo a obra pelo diabo. Jesus diz, vocês vão ser julgados pelos próprios filhos de vocês. Tome cuidado para não rejeitar as bênçãos que Deus está te dando. Mas vamos lá. Pastor, que outra lição nós aprendemos com este grande milagre? A próxima lição é a lição do reino. Lição do reino. Versículo de número 29. Versículo de número... Não, verso 28. Vamos ler? Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Jesus está dizendo para eles, eu estou expulsando os demônios pelo poder do Espírito Santo. E quando eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, isso é um sinal de que o reino de Deus chegou. Com isso ele está respondendo a pergunta da multidão lá que pergunta, não será este porventura o filho de Davi? Você se lembra que no primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, Deus prometeu que mandaria no trono de Davi um rei cujo reino não teria fim. E Deus disse, eu lhe serei por pai e ele será o meu filho. E aqui Jesus está dizendo, eu estou expulsando demônios pelo poder do Espírito Santo. E isso é um sinal de que o reino de Deus chegou. Louvado seja Deus, irmão. Nós temos que agradecer a Deus pelas manifestações do reino de Deus no nosso meio. Quando o evangelho é pregado, irmão, quando um pecador é convertido, nós temos que louvar a Deus por isso. Nós temos, amados irmãos, que agradecer a Deus por irmãos da nossa igreja presbiteriana, de outras igrejas locais, e também por irmãos de outras denominações que, por exemplo, pregam o evangelho com fidelidade. E pessoas são resgatadas. Nossa Igreja Unida é uma igreja mais tradicional, com um culto mais litúrgico de manhã, um culto mais jovem à noite, um culto mais só com hinos às 8h30. Mas, por exemplo, há igrejas que estão alcançando roqueiros e estão pregando o evangelho e eles estão se convertendo. Nós não temos que apedrejar esses irmãos só porque eles são diferentes de nós. Há outras pessoas, amados irmãos, que estão na linha de frente, cuidando dos necessitados, tirando o pobre da rua, pregando o evangelho nas favelas, e nós, amados irmãos, temos que apoiar, orar e agradecer por esses irmãos. Porque nós não estamos na ponta, mas quando eles estão lá, nós estamos, porque o corpo de Cristo é um só. Meus queridos amigos e irmãos, nós temos que agradecer a Deus quando o reino de Deus se manifesta nesse mundo. Eu lembro de uma história que certa vez um homem estava expulsando demônios em nome de Jesus e os discípulos viram um homem expulsando demônios e falaram assim, para de expulsar porque você não está andando conosco. Jesus falou com ele, gente, para com isso. Quem faz a obra de Deus em meu nome está comigo, quem não ajuda comigo espalha, deixa o rapaz expulsar demônio.
Então, irmãos, nós temos que agradecer a Deus. Nós somos presbiterianos, reformados, calvinistas, da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo, mas agradecemos a Deus pelos irmãos batistas, assembleianos, por todos aqueles que pregam o Evangelho com fidelidade, porque o reino de Deus não somos só nós. E eu vou dizer para você, para alcançar uma cidade como São Paulo, só presbiteriano não dá conta. Nós precisamos de todos os outros irmãos de todas as outras denominações, para alcançar estilos diferentes de pessoas. Então, nós temos que agradecer a Deus e orar a Deus, pedindo a Deus que abençoe os nossos irmãos do Batista, que abençoe os nossos irmãos da Assembleia, outros irmãos de igrejas pentecostais, que pregam com fidelidade o Evangelho, porque se eles estão pregando e estão sendo instrumento para trazer pessoas para o reino do Filho, do amor de Deus, eles pertencem a Jesus. Então, que Deus nos dê um coração mais amoroso, mais tolerante com os nossos irmãos que são diferentes de nós, para que percebamos a manifestação do reino de Deus em todos os lugares, não somente em nossa igreja. Nós não somos, irmãos, exclusivistas. Uma característica das seitas é que elas são exclusivistas. Elas dizem que a salvação só se dá naquela igreja. Se você está numa igreja assim, cai fora, isso é uma seita, porque a igreja nenhuma salva. Quem salva é só Jesus. Então, nós vamos continuar sendo presbiterianos, vamos continuar amando nossas doutrinas, vamos continuar amando a nossa família, mas vamos conviver bem com os irmãos assembleianos, batistas, todos eles, porque nós somos o povo de Deus. Que Deus manifeste o seu reino aqui na Unida, amém, meu irmão? Mas que se manifeste o seu reino nas outras presbiterianas, nas batistas e na Assembleia, e que nós vejamos São Paulo prostrada aos pés de Jesus, em nome de Jesus, para a glória de Jesus, amém! Pastor, que outra lição nos traz um grande milagre. Um grande milagre tem que ter grandes lições, irmãos. E eu vou contar para vocês, nós já estamos na 7ª. Qual é a 7ª lição do grande milagre? Superioridade. Superioridade. Eu falei um pouco sobre isso de manhã, mas nós vamos ler o versículo 29. Eu vou ler uma vez, você lê a segunda vez. Ou como pode alguém entrar na casa do valente e roubar-lhe os bens sem primeiro amarrá-lo? E então lhe saqueará a casa. Vocês, por favor. Jesus está mostrando, irmão, que ele é superior ao capeta. Literalmente. O capeta está possuindo alguém. Para entrar na casa, daquela casa que o capeta está, você tem que ser mais forte que ele. E aí Jesus está dizendo o seguinte: como pode alguém entrar na casa do valente, roubar-lhe os bens, saquear tudo que ele tem, sem amarrá-lo? Vai roubar toda a casa. Jesus está dizendo que Satanás não é fichinha para ele. Ele é o soberano Senhor. Ele é infinitamente superior ao diabo. De manhã eu ensinei para vocês que Lutero dizia que Satanás é o cachorro na corrente de Deus. Então, quando Deus diz para ele, pega a Rex, ele sai latindo violentamente, e há de quem estiver na frente. Mas quando o Senhor diz para ele, vai deitar, ele deita, porque Deus é soberano. E de manhã, quando nós pregávamos a mensagem na qual Jesus dizia para aqueles homens que foram prendê-lo, que aquela era a hora e o poder das trevas, o texto usa um pronome demonstrativo dizendo, esta é a vossa hora e o poder das trevas, e esta delimita, esta circunscreve, esta põe barreiras, dizendo, amado irmão, que o poder das trevas se manifesta algumas vezes, mas de maneira limitada, só até onde o Senhor Jesus permite. É por isso que quando Satanás perdeu a aposta com Deus e falou para Jó, eu falei de manhã, toca no corpo dele e vê se ele não blasfema na sua cara. Deus vai lá, bota enfermidade nele, mas não tira a vida. Ele fica com câncer da cororilha da cabeça até a ponta do dedão do pé. O Senhor permitiu que Satanás colocasse um câncer no seu servo Jó. A mulher de Jó fala, não aguento mais, amaldiçoa Deus e morre. Ele fala, sua doida! Temos recebido o bem de Deus. Não vamos receber também o mal? Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Exponencial que Jó não está nem aí para Satanás. Ele diz que Deus às vezes dá o bem, Deus às vezes manda o mal. Satanás só foi um instrumento. Quem está no controle é Deus. O seu Senhor tem toda a autoridade nos céus e na terra. Como dizia o grande pensador holandês, primeiro-ministro reverendo Abraham Kuyper, não existe sequer
um centímetro no universo acerca do qual Jesus Cristo não possa dizer, é meu. O seu Senhor é Senhor de tudo quanto existe. Então, se você está passando por uma enfermidade, não se desespere, Jesus está no controle. Se você está passando por uma perda, alguém que você ama morreu, não se desespere. Jesus está no controle. Se você está enfrentando alguma crise relacional, algum conflito, não se desespere. Jesus está no controle. Se você está enfrentando uma luta emocional, Jesus está no controle. Ele é mais forte do que tudo e do que todos. Creia na superioridade do Senhor. Se Ele deu a vida na cruz por você, Ele nunca vai te deixar. Jamais Ele vai te abandonar. É o que Paulo diz em Romanos 8,32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, ele pegou o que ele tinha de melhor e cravou na cruz. Antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Está falando de bênção e de dificuldade. Se Deus pegou aquele que tinha de maior e cravou na cruz, com Jesus Ele vai nos dar bênçãos maravilhosas e grandes dificuldades. Para que nós nos aproximemos dEle. Para que nós confiemos na sua soberania. E para que nós reconheçamos que Ele cuida de nós. Em toda e qualquer situação que viermos a enfrentar. Jesus é todo poderoso. Não tenha medo. Seu Senhor tem a rédea da história nas mãos dele. E ele diz assim, eu nunca vou te deixar, jamais vou te abandonar. Aleluia, louvado seja o Senhor. Mas pastor, que outra lição de um grande milagre nós podemos aprender? Paulo, não faça isso no sermão de prova. Nem Davi, nem Gustavo. Não pregue tantos pontos no sermão de prova, senão já era. Qual é a próxima lição de um grande milagre? 8º lugar, posicionamento. Penúltima lição essa aqui, só vai faltar mais uma. Qual a última lição de um grande milagre? Posicionamento. Versículo de número 30. Vamos ler todos juntos? Quem não é por mim, quem comigo não ajunta. Vamos de novo? Quem não é por mim, e quem comigo não ajunta, não há neutralidade no mundo espiritual. É isso que Jesus está falando aqui. Não existe neutralidade no mundo espiritual. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Como dizia Lutero, ou você é amigo de Deus, ou você é cavalo do diabo. É impossível ser neutro na sua vida espiritual. Ou você anda com Jesus, ou mesmo sem saber, você anda com o demônio. É isso que ele está dizendo aqui. Quem não é por mim, quem não está comigo, quem não me segue é contra mim. E se você não vai lá na minha colheita e colhe comigo e ajunta os frutos comigo, você é meu inimigo que espalha tudo que eu colhi. Jesus está dizendo que não dá para ser crente e feliz mundo. Um pé na igreja e um pé no mundo. Crente sugismundo. Um pé na igreja, um pé no mundo. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. E você tem que andar com Deus o tempo todo. Não dá para dizer aqui no culto, cantar, pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra e céus. E sair daqui e ir para uma festa do mundo, encher sua cara, beber e cantar as músicas que Madonna consagra ao diabo, cantar as músicas que o Black Sabbath consagra ao diabo, como se isso não tinha... Não, sou presbiteriano, isso não tem nada a ver. Vai para o inferno dizendo nada a ver. Ou você anda com Deus, ou você anda com o diabo. Ou você adora a Deus, ou você serve o diabo. Você tem que escolher. O seu tempo vai passar. Depois não diga que eu não avisei. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós escolhamos andar com Jesus todos os dias da nossa vida. Amém, meus irmãos? Pastor, qual é a última lição de um grande milagre?
E essa vai tirar talvez uma dúvida sua. A última lição de um grande milagre é a sentença. A última lição de um grande milagre é a sentença. Agora você vê o rei Jesus, num julgamento, dando uma sentença. Essa é a sentença dos fariseus. Agora é o rei batendo o martelo e dizendo: eu vos declaro culpados. Do quê? Ele vai ler os encargos. Vamos ler o 31, eu leio o 31, vocês o 32. Por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Vocês. Irmãos, eu estou com 28 anos como pregador. Como pastor ordenado, eu fui ordenado em 2000. Vou completar 24 anos no fim desse ano. Durante várias vezes, vários crentes já me abordaram: pastor, eu estou com medo de ir para o inferno, porque eu blasfemei contra o Espírito Santo. Você já achou que cometeu a blasfêmia contra o Espírito Santo? Aqui o Senhor Jesus está dizendo e declarando, ele faz uma declaração oficial, quando ele diz: por isso vos declaro. Aqui é uma sentença do rei. Todo pecado e blasfêmia vão ser perdoados aos homens. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então, se alguém cometeu esse pecado, não vai ser perdoado. E várias, pastor, eu vou para o inferno, eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo. E nessa hora o pastor tem que responder. E Jesus diz mais: se alguém proferir uma palavra contra o Filho do Homem, você pode até falar mal, que Jesus que nada, né? Isso vai ser perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será isso perdoado, nem neste mundo, nem no porvir. E aí? Você cometeu o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo? Se o pastor Silas estivesse no piano, ele ia tocar tom, 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 tom. Querido amigo irmão, o que é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Você olha para o texto, e Jesus está fazendo a obra de Deus no poder do Espírito Santo de Deus. E eles estão vendo que isso é uma ação do Espírito Santo. E é um sinal de que Jesus é o Messias enviado. Eles reconhecem a divindade de Cristo e atribuem a obra do Espírito Santo na vida de Cristo a Satanás. Então, eles estão vendo que Jesus é Deus. Eles estão vendo que Deus está cumprindo as promessas dele, mas eles não gostam de Jesus. Não gosto desse Messias. Se tem gente que fala assim, não gosto desse pastor. Ainda mais tem gente que fala que não gosta desse Messias. Eles estão vendo que Jesus é de Deus, é enviado de Deus. E eles estão não só rejeitando Jesus, mas estão dizendo que quem atua na vida dele não é o Espírito Santo, é o diabo. Então, blasfêmia contra o Espírito Santo, irmão, é a rejeição irremediável ao Senhor Jesus. Pastor, que pecado é a blasfêmia contra o Espírito Santo? Preste atenção. É a rejeição irremediável ao Senhor Jesus. Jesus está dando todas as provas de que Ele é o Salvador, de que quem atua nele é o Espírito Santo está confirmando, mas essa pessoa, odeio esse Jesus, ele é do capeta, eu rejeito, ele não é do Espírito Santo. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, querido amigo, irmão, você precisa entender que quando alguém rejeita o Espírito Santo que está ali no seu coração, persuadindo, olha, Jesus é o Cristo, não quero saber, eu vou viver do meu jeito. E essa pessoa rejeita irremediavelmente a Jesus. Essa é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Atribui a obra do Espírito em Cristo ao diabo e rejeita o Senhor Jesus. Matthew Henry diz algo que eu acho muito interessante. Aqueles que temem ter cometido o pecado imperdoável, com esse temor, dão evidência de não tê-lo cometido. Se alguém diz, eu cometi a blasfêmia contra o Espírito Santo, não cometeu. É isso que Matthew Henry está falando.
Porque aquele que comete a blasfêmia contra o Espírito Santo nunca vai reagir desse jeito. Está nem aí para Deus. Então, se você está com medo de ter cometido, é um sinal de que você não cometeu. Porque você tem temor de Deus. E você se preocupa de ter ofendido o Espírito Santo do Senhor. Ele diz mais: o pecado imperdoável é a rejeição final do perdão de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Então, se você achou que tinha cometido e está aqui, você não cometeu. Porque você confia em Jesus como seu Senhor e Salvador. E a Bíblia diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Você é nova criatura. E Jesus diz que toda aquela ovelha que o Pai dá para ele, ninguém pode arrebatar da mão dele. Ele diz: eu e o Pai somos maiores do que tudo. Então, se você está com esse medo, você não cometeu esse pecado. Porque quem comete esse pecado de rejeitar de maneira firme e dura o Senhor Jesus, não vai estar nem aí para isso. Blasfemar contra o Espírito Santo é rejeitar a obra de Jesus. É rejeitar a Cristo como seu Senhor e Salvador. Ao final dessa mensagem, eu quero perguntar a você. Você está precisando de um grande milagre na sua vida? Você está precisando de um grande milagre no seu casamento? Está precisando de um grande milagre no seu trabalho? Está precisando de um grande milagre para trazer seu coração de volta para Cristo? Está precisando de um grande milagre na vida dos seus filhos? Clame ao Senhor Jesus nesta noite. Ele morreu na cruz por você. Mas se lembre que o maior milagre que um pecador pode receber é a salvação pela graça, mediante a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você quer experimentar o maior de todos os milagres, creia em Jesus como seu único Senhor e Salvador, e você viverá o maior de todos os milagres. Você receberá a vida eterna, você será salvo, você ouvirá a Deus batendo o martelo no tribunal do seu coração e dizer: eu te declaro inocente. Você verá Deus assinando no cartório celestial: eu te adoto como filho. Seja bem-vindo, meu filho, deu a vida na cruz por você. Creia em Jesus e você receberá o maior de todos os milagres, o milagre da vida eterna. O que nós aprendemos com este milagre desta noite, meus queridos amigos e irmãos? Quais são, para a gente terminar, as lições de um grande milagre? Primeira, admiração. Segunda, difamação. Terceira, onisciência. Quarta, unidade. Quinta, julgamento. Sexta, reino. Sétima, oitava, nona. Que Deus realize um grande milagre na sua vida em nome de Jesus. Amém. Vamos orar a Deus.